Pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Boa tarde para quem está aqui no grupo agora. Meu nome é Daniela Viana Camacho, eu sou terapeuta holística, reikiana, operadora de mesa radiônica, sou consteladora familiar também. Estou aí numa caminhada estudando sobre os mestres ascensionados, né, a fraternidade branca, e eu estou estudando sobre os mestres dos 7 raios. E eu senti no coração de trazer para vocês toda semana sobre um mestre, né? Sobre um raio, né? Hoje eu vou estar falando sobre o 6º raio, que é a mestra Nada, e a história dela é muito bonita, eu vou estar lendo a história dela para vocês. É rapidinho até, que eu vou ler devagar, tá? Para depois vocês ouvirem com calma. É desse livro aqui, Os Sete Mestres, tá? Da Maria Silvia Orlovas, tá? Então, eu vou estar lendo ele, tá lendo a parte inicial da história dela, tá bom? Tem muitos, é muito grande, então vou só estar lendo um pedaço, tá? Para não cansar. A vida de Mestra Nada. A mensagem foi recebida em 17 de novembro de 1999, então ela é recente, né? Então, vamos lá. Eu nasci filha de camponeses, pais humildes, mãos calejadas do trabalho que não tiveram tempo de me acariciar, colos que eu aprendi a não reclamar. E ainda tivesse nascido num país frio, onde não havia tardes de sol, nem as manhãs acobreadas e quentes. Eu tinha muita fé. Eu nasci com um amor tão grande dentro de mim que nunca fui capaz de sentir tristeza. Havia tanto fogo na minha alma que, por maiores que fossem as desarmonias externas, e existiam tantas, eu era intocada, e assim, e ainda assim, não tinha a menor consciência de que era diferente das outras pessoas. Hoje eu sei que o amor me fazia igual, me aproximava e me fazia expandir. Eu tinha muitos irmãos, éramos em 9. E nem sempre na minha casa, na mesa onde comíamos, havia o suficiente para todos. E assim eu fui aprendendo a precisar de pouco. Pouco alimento, poucos desejos, poucos colos. Porque havia em mim uma capacidade de, mesmo recebendo pouco, sentir muito. Então, saciava a minha fome quando via o meu irmão se alimentar. Saciava a minha ânsia de receber carinho, amor, quando eu amava. Saciava a minha vontade de calor quando eu sentia o meu coração tão quente, fervendo e pulsando dentro de mim. Saciava a minha necessidade de compreensão quando olhava nos olhos do meu pai e compreendia o sentido das palavras que saíam dele, esquecendo os impropérios de sua boca. Eu aprendi a sentir, eu aprendi a ser tocada por aquilo que as pessoas não falam, mas pelas emanações das suas almas. E quando, dentro desse triste quadro, aos olhos humanos, veio a guerra, muitas das casas foram destruídas. Houve incêndios, crianças perdidas, mulheres sem condições de criar seus filhos. E nessa época, então, eu era adolescente e tentava compreender a vida. Não havia os medicamentos, mas havia feridas em abundância. Então eu orei ao Pai, e numa visão percebi que o solo coberto de neve, gotejado de sangue humano, se transformava num tapete onde a grama nascia forte. E onde havia frio, nesta minha visão, havia sol, havia luz, havia calor. E onde havia rostos sofridos, na minha visão, havia paz. E esse sentimento percorreu a minha alma, chegou ao meu corpo e me deu força sobre-humana de compreensão, de amor e aceitação. E isso foi tão grande em mim que eu queria repartir com as pessoas. Eu queria falar para elas: não vejam o sofrimento, não se comuniquem com a dor, não se comuniquem com a fome, não se comuniquem com a privação.
Isso não existe. Existe um mundo de luz. E eu queria dizer às pessoas aquilo que estava sendo mostrado para mim, porque aquilo era uma bênção. E como pouco eu podia fazer, como remédios não existiam, eu lambi as minhas feridas, lambi as minhas mãos e com a saliva toquei os ferimentos. E as pessoas se curavam, me chamavam de santa e eu dizia: não sou nada, não sou nada. Quando as feridas paravam de sangrar, as pernas ganhavam novamente desenvoltura e os aleijados caminhavam. Quando eu tocava o estômago daqueles que doentes estavam, e eles sentiam calor como se um pão que tivessem comido de novo, me chamavam de santa e eu dizia: não, eu não sou nada. Eu só encontrei a minha comunicação com Deus. É você que se cura. Deus está curando através das minhas mãos. É o Pai que faz, não sou eu. Você é filho de Deus e quero tocar a cada um de vocês com esse mesmo amor. E não digam que eu sou santa ou que santas são as minhas palavras, porque santo é Deus, em sua absoluta sabedoria, quando lhes dá o frio, quando lhes dá a dor, quando lhes dá o sofrimento, apenas como instrumento do seu próprio crescimento. E eu digo a vocês, meus filhos, amem o Altíssimo e agradeçam as confusões em suas vidas. Porque se confusões, dores e sentimentos e sofrimentos existem, eles existem para te despertar. Porque se desilusões existem, é porque vocês estiveram um dia iludidos. Eu sou nada, a mestra ascensionada do sexto raio. Trabalho para a chama rubi do meu amado Mestre Jesus e sirvo com totalidade do amor que sou capaz de dar e essa chama que ensina a fazer o sacro ofício. Não entendam nada na vida de vocês como um sacrifício. Se não podem fazer dessas situações, desses exercícios de fé, uma ação sagrada. Sacrifício é fazer das trevas a luz, do medo a fé, dos desafetos o amor. Hajam em nome da chama rubi com consciência. E agora, que sabem um pouco mais de mim, se me quiserem, me acolham como mãe, porque eu digo que eu os amo como filho. Mestra Nada. Então, a história dela é muito bonita. A Mestra Nada, ela trabalhou no Raio de Jesus, né? Ela foi uma trabalhadora do mestre, do grande mestre, né? Por isso que ele fala dele, né? Ela tinha uma missão que era curar, né? Ela foi se conhecendo e se observando e descobriu que a missão dela era curar. Era o amor incondicional, o amor divino, o amor de Jesus, né? As virtudes desse raio, agora eu vou falar um pouco sobre a virtude dele, é a paz, a cura, o serviço prestado, como eu acabei de ler a história dela, né? A devoção e o idealismo. Os arcanjos desse raio é o arcanjo Uriel e a Dona Graça. O dia da semana que é regido por esse raio é sexta-feira. Então, a sexta-feira é a chama do raio obdorado, né? O dia que, quando eu, né, assim, eu peço bastante na sexta-feira por ela, pelo raio rubi, né? O chakra que esse raio representa é o plexo solar, né? Onde vem o nosso poder verdadeiro, a nossa essência, né? O poder que vem de dentro. Nós somos luz, nós somos amor, né? A vida só nos faz criarmos máscaras, crenças, e essas crenças a gente cria essas máscaras e aí a gente deixa de ser aquilo, né? Que quando a gente era bebezinho, né? Livre de tudo, assim, inocente, né? E aí a gente vai criando as nossas necessidades, né? E é inconsciente, né? Óbvio, né? Então, o nosso plexo solar, ele tá aí para emanar esse poder nosso, essa divindade nossa, nosso eu mesmo interno, né?
As pedras que esse raio usa é a granada, o rubi e a rubelita. A mestra Nada, ela teve como missão irradiar a cura, a paz e o amor incondicional. Ela ascensionou por volta de 700 a.C., por isso que ela auxiliava Jesus, né? O filho regido por esse raio, a pessoa que nasceu regida por esse raio, nasceu para servir, nasceu para ensinar, ensinar amor, trazer conforto à humanidade, né? Ensinar o amor incondicional, o amor divino, o amor de Jesus, né? O amor sem troca. Eu faço sem expectativa. Então, geralmente, o filho desse raio, ele tem esse amor com ele, né? Nós temos todos os atributos de todos os raios em nós, mas tem aquele que se sobressai, que seria o atributo do raio regente, né? Então, a gente tem o atributo do Kutume, que é a sabedoria, todo está disponível para a gente no universo, essas energias, né? Mas a gente tem aquele forte que é o nosso regente, né? A pessoa que nasceu regida por esse raio, nasceu para desenvolver a compaixão, a compreensão para aprender o senso de responsabilidade. Tem dotes bem naturais, como a afetuosidade, os dotes bem natural, é uma pessoa muito afetuosa, muito simpática, muito leal, né? O filho desse raio tem como missão, além de ser um facilitador do amor divino, é ensinar todos a compartilhar o caminho da paz, da harmonia, trazer harmonia para as vidas, para as famílias, para o coração. É uma missão muito bonita, né? Tem um empenho aí de manter em harmonia, levar harmonia onde ele estiver, né? Levar o amor, esse amor que eu estou falando, onde ele estiver. E onde ele entra, ele irradia esse amor, ele traz essa acolhida, esse filho do raio, né? Da chama vermelha, da chama rubi. Ele entra nos ambientes, ele traz essa acolhida, né? Irradia essa sensação e essa vibração de proteção, de segurança, de otimismo. Está muito ligado com o raio da Rovena, é um raio muito ligado à Rovena, ao terceiro raio. Esse é o lado luz do raio, né? É o lado da luz, né? A pessoa do raio rubi, ela tem a cura com ela. Ela tem o dom da cura. São passistas, geralmente de centros, kardecistas, ou transmitem passes em outros centros de cura, né? O que acontece com a pessoa, e tem muitos outros atributos, porque é muito grande. Eu estava lendo, né, estudando sobre ela, e quando eu estava estudando, ela e Saint-Germain tem muitos atributos, tem bastante capítulos, não desmerecendo os outros raios, mas eles têm uma missão muito grande, tem muita coisa sobre a Mestra Nada. Então, depois, se alguém quiser o cálculo, pela data de nascimento, me manda no grupo, eu faço o cálculo. Se for Mestra Nada, eu mando um pouco a mais para quem é do raio dela, tá? Então, eu estou resumindo bastante a missão desse raio. Esse raio na sombra, o que acontece? Assim como na numerologia, né, os números eles têm a luz e a sombra, as energias de luz e de sombra, e nos raios também. E é inconsciente, é claro, as pessoas não sabem que elas podem se conectar com essa energia, com essa fonte, né, criadora que a gente tem, né, o universo tem à disposição, que os mestres estão aqui para nos ajudar, a energia deles está no universo para nos ajudar, então muitas pessoas não sabem. Então, quem vive na sombra, o que é isso? É não estar conectado com a energia do seu raio. Então, a sombra, o que é, né?
O raio rosa, como ele tem a compaixão, o amor desprendido, a cura, levar harmonia, levar responsabilidade para os lugares, o que que acontece? Ele se sobrecarrega na sombra. Ele vai buscar problema, né? Ele busca, ele fica, ele é um imã de problema, né? Ele busca, ele fica buscando problema em tudo, ele cria problema em tudo para ele mesmo resolver. Ele cria inconsciente para ele resolver tudo de forma inconsciente. Ele vai de forma inconsciente criar um monte de situações e geralmente são situações ligadas à saúde. Então, ele busca pessoas com problemas de saúde, ele toma essa pessoa e pega essa pessoa e carrega essa pessoa, e ele se enche. O que que acontece? E como ele é um raio de muita compaixão, de amor desmedido e sem troca nenhuma, é incondicional, ele se enche de muita compaixão. E excesso não é bom para nenhum dos lados, né? Tanto bom quanto ruim não é bom. Então, quando ele fica muito excedido de compaixão, o filho do raio rubi, ele torna-se aí o resolvedor de problemas de todo mundo, né? E ele pega para ele todas as dores da humanidade, principalmente a missão dele maior é dentro da família, né? Que é o nosso núcleo mais próximo, né? Os amigos mais próximos. Então, a pessoa regida por esse raio sempre vai ter familiar mais próximo procurando por ele, perto dele, para ele buscar algum jeito de ajudar para curar alguma doença, uma depressão, algo assim. Vai pedir oração, e aí ele vai se compadecer, e vai ficar com aquela compaixão, e aquilo vai, ai, por compaixão a você, eu te acolho, eu te pego. Mas o que que acontece? Ele não dá conta de tudo. A gente não dá conta de tudo. A gente não consegue dar conta de tudo. E aí ele se sobrecarrega. E aí o que que acontece também? Ele acaba trazendo um excesso muito grande de como é que eu vou dizer assim, de vitimismo, de eu também sou cheio de problema, eu também tenho muito problema, eu também tenho, mas ele não consegue entender que tudo isso está chegando, é ele mesmo está trazendo. Porque ele busca tudo isso de forma inconsciente, não é porque ele quer, é inconsciente, gente. Né? Ele se preocupa tanto com os problemas à volta dele que esquece dele. Aí quando ele olha para ele, ele fala: puxa vida, eu estou aqui sozinho, todo mundo vem atrás de mim. Quando eu preciso de alguém, todo mundo some. E aí ele cai. E aí ele cansa, ele desenvolve, uma pessoa que é regida por esse raio, ela pode desenvolver muitas doenças, muito peso de doença, porque ele se sobrecarrega com a doença das pessoas, principalmente doenças emocionais. Algumas físicas, doenças físicas, mas as doenças emocionais é muito peso, vem tudo para ele. E aí ele acaba desenvolvendo doenças emocionais muito grandes, porque ele não dá conta. Ele não consegue dar conta dessa responsabilidade. Então, é o lado sombra. E aí é onde ele deixa de olhar para ele. E aí é aquela pessoa que não se cuida de várias formas. Não cuida do corpo, não cuida da mente, não cuida da alma e cuida de todo mundo. Eu tenho uma amiga que é regida por esse raio. E é muito engraçado. É, ela é uma mãezona. Ela tem 3 filhos, homens. E ela vou dar o exemplo dela, ela é uma mãe, mas uma mãezona mesmo. Ela abraça todo mundo. Ela pega a dor dos filhos, do marido, das amigas, da família, e todo mundo vai em cima dela, porque ela abraça mesmo. E ela tem um coração que não cabe dentro dela. E um dia eu estava estudando sobre o raio, aí eu perguntei para ela se eu podia fazer o cálculo, eu fiz e batata, mestra nada.
E aí eu falei para ela, amiga, sabe por que você tá assim? E ela vivia doente. Ela vivia doente, ela vivia com um problema no pé, que ela vivia mancando, não podia usar sapato fechado, era bem complicado, pressão subia, pressão baixava, ela vivia no médico, e enfim, fomos ver, ela é regida pelo raio da mestra Nada, pelo raio Rubi, e aí onde eu levei para elas, para ela, olha, equilibra isso, equilibra aquilo, tenta soltar um pouco mais, tenta liberar, não traz para você problema dos outros, tenta soltar um pouco isso, é difícil para o regido desse raio soltar, porque é muito forte o amor que ele tem, ele quer mesmo, é mãe mesmo, né? Então, essa minha amiga, ela foi bem devagarzinho tentando soltar, mas ela soltar, principalmente o filho dela mais velho, né? Tem bastante problemas emocionais, e ela catava tudo para ela, tudo para ela. Ah, eu não posso fazer isso por conta do fulano, não posso fazer isso. Ela não podia fazer nada por conta desse filho mais velho. É muito incrível, sabe? E, enfim, aí a gente sentou, eu levei para ela, ela foi soltando, e com muito sofrimento, né? Então, a pessoa regida por esse raio, pelo rubi, ela tem esse, é isso, é normal, é inconsciente, né? Eu sou no raio rubi, é muito inconsciente, de forma muito forte, muito inconsciente. As profissões, olha só, gente, serviço social, eu sou assistente social, então eu tenho um pouquinho desse raio, aquilo que eu falei, todos os raios estão à disposição para nós, né? Essa minha amiga que eu estou falando, ela é assistente social. Geralmente padres, madres, toda linha da igreja, né, de todos os tipos de credos, né, muitos são filhos desse raio, pessoas que podem trabalhar, teólogos, né, precisa só tomar cuidado e saber soltar o que é do outro, até onde eu posso, até onde eu aguento ir. Várias vezes a gente viu aqui, eu acho que foi, eu não lembro quem foi que trouxe um dia a pergunta, eu posso ajudar? Eu consigo ajudar? Né? Então, a gente precisa ter esse equilíbrio. Profissionais da enfermagem, dons artísticos, bastante dons artísticos no canto, no desenho, construtores, né? Tem muitas outras profissões, eu trouxe algumas. Então, o filho desse raio tem uma missão aí bonita, como todos os outros, da cura, mas tomar cuidado e não se deixar de lado, se esquecer e cuidar de todo mundo à sua volta e esquecer que você existe. Você precisa cuidar primeiro de você, precisa olhar primeiro para você, para depois você cuidar do outro, né? E saber dosar aí até onde você pode ir, até onde você aguenta ir, até onde é que você tem que ir, né? Então, é essa mensagem que eu trouxe hoje, da Mestra Nada. Lembrando que, eu já falei e reforço, nós temos os atributos da fraternidade branca, dos 7 raios, todos nós temos um pouco desses raios em nós, né? Mas o regido por esse raio tem algo que sobressai, né? Está à disposição. Podemos fazer oração, chamando pela energia deles, podemos fazer meditações, chamando para a energia deles, chamando a energia deles, destinada para cada chakra que eles estão ali regendo, ligados, à conexão deles. Quando eu terminar, eu vou sentar e ver o que a minha intuição traz, se é trazer a meditação deles, na hora que acabar, vamos ver o que vai vir. Então, é isso que eu tenho para trazer. Semana que vem eu trago o último, que é São Germain, que é lindo, maravilhoso, eu amo também. Não é meu raio, mas eu amo São Germain. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser acrescentar alguma coisa, estou aqui à disposição, fiquem à vontade. Fazer algum comentário. Daniela, boa tarde. Boa tarde.
Tudo Eu tenho bom? uma dúvida, tudo bem. Eu tenho uma dúvida, eu não sei se você sabe como você está estudando aí, tá? É só uma dúvida mesmo. É, é verdade, assim, que nós temos dois raios, um de origem e um que nós estamos a serviço nessa vida? Se você souber responder, né? Porque aí é sobre o raio da mestranada, eu entendo. Ó, a literatura traz isso, que existe dessa forma como você está falando. Só que os livros que eu achei mais profundo assim, está bem ligado na data de nascimento mesmo, da sua data de nascimento daqui, né? Dessa existência, dessa e é a sua missão mesmo, ele está ligado como sua missão. Então, por exemplo, eu nasci 11 de setembro de 1974. O cálculo é feito pela data de nascimento. O meu raio regente é Hilarion. Então, o meu raio de missão é ele. É a missão que eu sigo por ele. Eu passei a estudar Hilarion e vi que muita coisa se enquadra com o que ele traz, com o que Hilarion traz, né? Que, por exemplo, a missão do Hilarion é buscar a verdade, é trazer a verdade. Geralmente, a pessoa que é regida por ele é um buscador da verdade. Qual verdade? A verdade dele. E eu busco essa verdade desde os meus 15 anos. É que eu sempre parava, sabe? Eu parava, eu começava, parava, começava, parava. E hoje eu entendo hoje eu consigo entender. Então, tem várias literaturas, eles trazem várias literaturas. O que eu trago, o que eu estudei, o estudo que eu fiz é o da data de nascimento, que seria um só, né, da sua data. Você nasceu nessa data, com o raio que te rege, essa é a sua missão. Deu para entender? Deu sim. Eu tinha me guiado pelo meu antes, pelo dia da semana, né? Mas aí, quando a gente Sim. vai ver pela data de nascimento, muda. Até então, eu achava que o meu era também do raio verde, do mestre Larion. Mas aí, eu fazendo pela data de nascimento, já não bateu. Isso é eu tô falando por mim, tá? Uhum. Ele tem realmente o dia da semana, tem a literatura que fala, mas é esse livro aqui e esse aqui e um outro que eu tenho que estar no quarto, os três livros, todos eles trazem o cálculo da data de nascimento. Então eu fui por eles. Uhum. Eu acho mais efetivo até, porque a data é a energia do dia que você nasceu, né? Da sua data, como o mapa astral, por exemplo, né? Tem toda a energia ali, eu não entendo muito de astrologia, mas toda aquela energia dos planetas, tudo estava naquele momento que você nasceu. Então, eu acho que é mais, a minha opinião, eu entendo que é mais assertiva a data de nascimento, na data pela data de nascimento. Eu vou mais por ele, tá? Pela data de nascimento. Aí você que escolhe. O que eu sugiro é que você veja qual que é mais o seu. Como é que eu vou dizer? Qual que você tem mais atributos, entendeu? Que você tem mais a ver. O que você tem mais a ver? Eu tenho muito com Hilarion, é bem forte. E assim, às vezes, por exemplo, não significa que algumas sombras ou luz do raio é só daquele, porque a gente tem todos, nós temos tudo dentro da gente, nós temos a sabedoria, nós temos o amor incondicional, né? Nós somos Deus, né? Nós somos energia, um pedaço de Deus, né? Vivendo aqui na Terra. Então, nós temos todos esses atributos. Existe pela data de nascimento o que vai se sobressair. E você sabe qual que é o seu de nascimento? Então, quando eu fiz aqui, deu 3. Porque assim, você sabe fazer o cálculo? É somando, eu peguei o cálculo aqui. Primeiro eu somo o dia, o mês e o ano, e depois a soma de tudinho que eu somo novamente, né? Como se fosse o do Isso, ano. isso. Se der a soma total, se der final 9,
ou 8, porque passou os 7 raios, né? 8 e 7 passou os 7 raios. Você subtrai 7, tira 7. Então, por exemplo, o resultado final deu 8. 7 menos 8 deu 1. O resultado deu 9. 7 menos 9 dá 2. Entendeu? Então, só tem essa regrinha só esse finalzinho. Mas se o seu não deu número nem 8 e nem 9, qual que foi seu número? 3? 3. Então, o seu regente é a Rovena, a mestra Rovena, pela sua data de nascimento. É o raio rosa. Que o dia da semana dela é terça-feira. Rovena é da terça-feira, um raio regente da terça-feira. Ok, obrigada. Aí depois, se você quiser saber mais dela, se quiser me chamar, me chama no grupo depois, eu coloco algumas coisas. É um raio lindo, e ela está muito ligada, é por isso que um raio está muito ligado com o outro. O raio rosa está muito ligado com o rosa rubi, com o raio rubi. Ele tem bastante ligação, os dois, porque Rovena também trabalha bastante a questão do amor incondicional. Ela traz bastante esse amor incondicional. Então, eles têm muita... É muito parecido a força dos raios. Então, pode ser falar assim, nossa, mas é Rovena, mas eu tenho bastante atributo do Rubi, porque Rovena também, eles estão bem ligados. No estudo traz a ligação deles. E eles são tão... e para você ver a ligação, o primeiro raio é o Moria, o segundo é Kutume e o terceiro o Ovena. Eles pertencem à chama trina, né? O raio azul, amarelo e rosa. Eles se entrelaçam na chama trina. Um complementa o outro, né? O regido do raio amarelo, por exemplo, ele dá sustentação de sabedoria para quem é regido pelo raio azul, porque geralmente as pessoas que são regidas pelo raio azul são líderes, e eles precisam de muita sabedoria e muito amor do raio rosa para poder lidar com a liderança, né? Para se liderar de verdade, uma empresa, uma família, é necessário muita sabedoria e muito amor. Então, eles se entrelaçam. Então, sempre um raio vai estar ligado ao outro. Sempre vai ter uma ligação com o outro. Deu para entender? Sim, bem. Tá? Gratidão. Imagina. Mais alguma pergunta? Não. Não, tranquilo. Depois, se você quiser saber mais alguma coisa, me chama lá no grupo, tá? Meu nome é Daniela, tá bom? Obrigada. Alguém mais perguntou alguma coisa? Acho que a Cássia perguntou alguma coisa, né, Cássia? Eu não li. Quer perguntar de novo? Está aí? Que eu te Ô, respondo? Dani, eu posso falar uma coisa rapidinho? Pode. É bem interessante essa questão que a menina perguntou, porque eu acho que vai muito daquilo que você acredita. Se você se afiniza com os mestres da fraternidade branca, e se você passa a vivenciar, a tomar como crença que através da sua data de nascimento você possa estar ligado com eu acho que aquilo que faz sentido, eu acho que fica mais bacana do que às vezes a gente pegar tudo ao pé da letra, assim. Que nem a astrologia Sim. vai falar uma coisa, a numerologia vai falar uma coisa, a cromoterapia vai falar uma coisa. Então, isso às vezes até partindo de algumas filosofias, a sua data de nascimento ela vai dar tanto e isso significa tal coisa. Por exemplo, eu tenho um curso de portais de libertação. E nós temos uma iniciação, é um curso hiper bacana, energético, né, que mexe com portais. Então, cada pessoa ela é regida por um raio. E nos portais de libertação, eu sou regido pelo raio azul. Então, todo o contexto, toda a filosofia, todo esse trabalho, quando eu fiquei sabendo que eu era regido pelo raio azul, para mim fez total sentido, mas é um raio azul que não tem nada a ver com essa história, percebe? Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Apesar de nós usarmos esse termo, né, de raio azul, raio vermelho, raio rosa, raio branco, e não tem nada a ver com os mestres ascensos, é uma outra coisa.
e que para mim fez muito sentido, sabe, toda essa parte. Então, eu sou muito simpático ao mestre Larion, né, eu lembro que você fez a minha numerologia, então ali que eu sou filho pelo Raio Verde, eu achei interessantíssimo, eu gosto, inclusive, mas não é uma coisa que eu acho interessante, acho bacana, legal, mas não é algo que eu sigo à risca, assim, sabe? Não sei se eu me fiz entender, mas é bem interessante essa coisa. Então, eu acho que vai muito daquilo que a gente acredita, eu acho que vai muito daquilo com que a gente tem mais afinidade para que essa filosofia ou essa prática ou essa crença para nós faça sentido, né? Sim, sim. Não, concordo. Porque que nem na literatura, né, dos raios, como ela perguntou, realmente existe o dia da semana que você nasce, que é o raio que te rege, seguindo esse estudo, e a data de nascimento. Para mim, né, eu falo para mim, eu vou pela data de nascimento, na minha opinião, né? Eu nem fui buscar o dia da semana, do dia que eu nasci, enfim, porque eu senti o atributo de Larião muito forte em mim, né? Coincidiu muito, né? Mas super concordo com você, é aquilo que a gente mais se afiniza mesmo de energia, né? E é o que faz sentido para a gente, né? O raio verde, para mim, faz muito sentido. E super concordo. É bem por aí mesmo. Desculpa. Eu tava baixada aqui porque eu estava te ouvindo, porque eu sou da A rua. Cássia, ela quer saber qual é o raio dela. Cássia, o raio para descobrir é pela data, nessa linha de estudo minha, que eu faço, é pela data de nascimento. Passa para mim depois sua data de nascimento no grupo, que eu faço o cálculo amanhã e te passo como que é. Então, você vai somar a sua data de nascimento certinho, o mês, o dia, o mês e o ano. E aonde vai trazer um raio regente. Aí você me passa no grupo que eu falo para você, passo para você amanhã, tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Alguém digitou alguma coisa? Obrigada, Cássia. Podemos encerrar. Obrigada, Vânia. Obrigada, Cássia, Marcelo, Gisele. Gente, gratidão por esse momento. Semana que vem eu vou falar sobre Saint-Germain. Estou à disposição, se alguém quiser tirar alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa. Boa tarde para todo mundo e nos vemos na próxima semana. Beijo, gratidão. Vou parar a gravação.